Olá, seja muito bem-vindo a mais um Papo e Café. E hoje nós vamos entrar no mundo das fotografias, um mundo de belíssimas imagens. E quem veio contar um pouco mais pra gente sobre esses detalhes dessa vida tão bacana é o Alexandre Marchetti. Ele estuda fotografia desde os 17 anos de idade e tá aqui pra conversar um pouco mais com a gente. Vamos falar também sobre o festival que movimentou o Foz do Iguaçu, que foi o Porto Iguaçu. Então não sai daí porque o Papo e Café está no ar. Começamos o primeiro bloco do Papo Café falando um pouco de fotografia. Estou aqui com o Alexandre Marchetti. Alexandre, primeiramente é um prazer receber você no nosso programa. Muito obrigado mesmo pela tua vinda aqui. Vamos começar falando assim. Geralmente as pessoas falam que o amor pela fotografia começa quando criança. Para você foi assim também ou não? Olha, meu pai tinha uma Olympus Trip 35, né, que é uma câmera muito famosa dos anos 70, né? E eu sempre queria pegar a câmera da mão dele para fotografar. Só que naquela época as câmeras usavam filme e era uma coisa super cara, sempre foi muito caro fotografar no Brasil. Então as pessoas usavam um filme de 36 poses durante meses, às vezes 6 meses, para terminar aquele rolo de filme para mandar revelar, né? Então ele não deixava. Eu pedi uma câmera, ganhei minha primeira câmera na formatura de pré, com 6 anos de idade, fiz as primeiras fotos que eram horríveis, a câmera era horrível, e aí, sei lá, poxa filho, sabe como é que é, né? Não dá para ficar tirando foto toda hora e tal. Aí passou, eu consegui mais tarde fotografar só, né? Mas seus pais sempre te apoiaram na fotografia? Ninguém falou, filho, isso não é o futuro? Sempre estavam do seu lado? Não foi assim não. Quando eu fiz intercâmbio, né? Com 17 anos de idade e meu pai me mandou estudar esperando que eu voltasse analista de sistemas, né? Porque no começo dos anos 90 era o boom da informática. E ele é profissional de RH, né? Sempre trabalhou orientando as pessoas, queria que eu fosse da informática também. Só que eu comecei a estudar fotografia, lá existia um curso de fotografia oferecido no colégio, né? Onde você aprendia a revelar filme, preto e branco, colorido, fazer ampliações coloridas de filme de croma, inclusive, né? Que é o filme slide. Eu fiz o curso e me interessei e aí fechou. Mas quando eu voltei, ele falou, bom, esse negócio de fotografia é um hobby muito caro. Você não tem dinheiro para ser fotógrafo hobbyista. Então ou você se profissionaliza ou você esquece isso aí. Aí eu tive que me profissionalizar. Aí você começou a correr atrás de se profissionalizar. Sim. Hoje você trabalha com um formato um pouco diferente de fotografia, né? Como que funciona? Mudou tudo, né? A gente hoje trabalha com fotografia digital, eu trabalho na Itaipu, né? Só que eu trago já de muito tempo a questão dos ensaios fotográficos de mulher, né? Hoje tem uma proposta muito nova que é o ensaio de boudoir, né? Que é uma proposta de ensaio sensual, mas inspirada numa época mais romântica do ensaio feminino, que são os anos 20, os anos 30, uma época um pouco mais inocente, né? Com mais roupa, digamos, mas o boudoir, né, que é a palavra que se traduziria do francês como tocador, né, ou a penteadeira, ele pega então a mulher numa situação à vontade, de intimidade, né, mas quase como se ela não está ali se mostrando, né? Ela está ali num momento íntimo, ela está à vontade, está se preparando, está penteando o cabelo, está recém acordando e tal, né, não está se expondo. Mas não deixa de ter uma pintada sexy ali no meio também. É uma coisa meio voyeurística, né? É uma maneira de você colocar a sexualidade, mas sem intenção. E isso acaba trazendo um tom mais doce para o ensaio, sabe? A mídia hoje acaba fazendo com que a mulher tenha essa vontade de se ver tal e qual ela vê todo dia as mulheres na mídia, né? As mulheres estão produzidas, estão maquiadas, estão bem iluminadas, estão fotografadas, estão photoshopadas, né, de monte. E aí, na verdade, essa é um pouco a ideia, dizer, olha, você quer passar por essa experiência, a gente tem condições de tratar uma ideia com você e proporcionar isso. Trazendo um pouco para nossa cidade, você tá conseguindo trabalhar bem com isso daí aqui? Sim. O trabalho está sendo muito bem recebido, né? A gente tem uma oportunidade aqui em Foz, que é poder usar a natureza, né? Então eu tenho feito não só ensaios, né, em quartos, nessa situação como eu contei, mas tenho feito alguns ensaios que são mais também com as mulheres na natureza, que tem cachoeiras, ou tem água, ou árvore, enfim.
É diferente fotografar Itaipu ou os animais de refúgio biológico que fazem parte da Itaipu e pessoas? Tem uma diferença nessa fotografia? Ou... Olha, desde que comecei a fotografar, o que me atraiu na fotografia era a diversidade, né? Eu sou uma pessoa que me interessa por muita coisa diferente. Então, quando eu comecei a estudar fotografia, eu pensei, ó, que legal, se eu fotografar os animais do refúgio num dia, no outro dia eu vou fotografar o veículo elétrico, e no outro dia eu vou fazer paisagens da barragem, no outro dia eu vou cobrir uma visita presidencial com aquele monte de gente, e aquele monte de acessos e bloqueios, enfim, para você se virar. Então, trabalhar na Itaipu é uma diversidade muito grande. Eu fotografo muito gente lá. E na verdade, eu fotografo muito gente, e o que eu fazia mesmo era fotografar. O que eu mais fiz antes, né, de vir para Foz e tal, eu fotografei em São Paulo, eu fazia muito retrato. Fazia retrato de artista, fazia personagem de matéria, fazia famoso também, e fazia muito book de modelo iniciante, né? Depois eu saí de São Paulo, fui morar em Uberaba, eu fotografava muitos animais. Lá eu aprendi muito a respeito de fotografia animal. Eu fotografava gado em Uberaba. É uma cidade de pecuária intensa e leilões onde animais são vendidos, a metade de uma vaca é vendida a R$1,5 milhão, por exemplo, entende? Então, lá eu estudei para isso, inclusive. Estudei comportamento animal e eu cheguei a imitar vacas no pasto para poder me aproximar de um animal que era um animal mais bravo, entendeu? E fazer a foto para constar no catálogo do leilão. Então, é uma experiência muito diversa, e na Itaipu o legal é que na mesma semana a gente passa por todo esse espectro, mas é muito diferente, assim. Você tem que ter a mesma consciência de que quando você chega para fotografar um assunto, você tem que chegar com uma estratégia, né? Então, uma coisa é fotografar os macacos pregos lá, que são super exibicionistas, super curiosos. Outra coisa é fotografar as onças, né? Então, você tem que saber o que é que você vai fazer para você ter uma ideia de como você vai fazer. Isso é muito gostoso, né? Você realmente estudou a fotografia, né? Para as pessoas que estão começando ainda, né, nessa parte de fotojornalismo, você acredita que para conseguir ser um profissional bom da fotografia, a pessoa precisa realmente correr atrás e estudar, como você fez, estudar a fotografia? Olha, hoje, na verdade, existe um espaço maior para a pessoa que tem simplesmente um bom olho e tem um talento. Mas ela patina, né? Na verdade, assim, o problema de você ser fotógrafo e cobrar por isso é você conseguir realizar uma tarefa e realizar uma imagem que está na cabeça de alguém. São poucas as oportunidades para você ser um fotógrafo autoral. Eu sou autoral, eu faço as coisas sempre desse jeito, e aí você vai olhar, as fotos são todas iguais, as pessoas gostam, mas se chegar um cara e falar, fotografa para mim um pacote de salsicha, eu te dou R$2.000, e o cara não conseguir, porque ele sempre faz as coisas do mesmo jeito, um abraço. Eu, sinceramente, acho que hoje é uma época de conhecimento livre, e o caminho mais curto para você aprender fotografia é estudar inglês. Eu hoje estudo, na verdade, eu faço toda a parte de edição do meu trabalho, eu faço ouvindo um canal que tem na internet, chama Creative Live, que são aulas gratuitas em 3 ou 4 canais diferentes, de fotografia, de design, de edição, de Photoshop. Só que é em inglês. A gente ainda não tem isso no Brasil. Então, para quem quiser estudar fotografia, de repente, e principalmente estando em Foz do Iguaçu, que as ofertas de cursos são poucas, estuda inglês e cola na internet. Está tudo lá. Tem tutorial no YouTube de qualquer técnica que você quiser saber. Entendi. Então, Alexandre, obrigado pela sua participação, pelas suas dicas. Tenho certeza que o pessoal que está assistindo gostou bastante do que você trouxe aqui. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Obrigado pelo convite. Agora o Papo Café vai para o intervalo, mas a gente volta no próximo bloco falando um pouco mais sobre o festival de curta-metragem que teve aqui em Foz do Iguaçu. Já voltamos. Olha só, voltamos agora do segundo bloco para falar um pouquinho sobre o festival que movimentou aqui a cidade de Foz do Iguaçu, que é o Festival de Curta-Metragens, né? Estou aqui com o Alexandre. Alexandre, primeiramente, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua vinda aqui no nosso programa. Conta um pouquinho mais pra gente sobre esse festival. Essa não é a primeira edição, né? Eu sei que tiveram, essa é a segunda edição, né? Como que é? Não, na realidade o Festival Curta Iguaçu, em 2013, ele está agora na sua segunda edição, ele é um festival de curtas-metragens. Mas ele não trabalha só com o conceito da realização propriamente dita dos curtas-metragens, mas ele trabalha toda uma concepção de formação e exibição, trabalha mesmo com a comunidade. Nós chamamos o carro-chefe, a maratona cinematográfica, onde os produtores possuem 48 horas para realizar e produzir em curta-metragem. Então, até parece que 48 horas são poucas, é pouco tempo, mas esse ano nós tivemos 24 curtas produzidas.
foram mais de 200 pessoas participando. Então o resultado foi bem bacana. Entendi. Quando a gente fala em 48 horas, parece pouco, mas na realidade eles não têm só essas 48 horas, né? Não, durante toda uma semana tem uma série de outras oficinas. Então eles podem participar como meio de formação e a partir disso, durante os outros dias também, trocar, fazer intercâmbio com pessoas de vários países e assim chegar no dia da largada da maratona cinematográfica e iniciar as suas obras. Você disse outros países. Nessa edição a gente não teve só brasileiros competindo, né? Não. Nós tivemos equipes da Argentina e do Paraguai. E claro, também outros participantes, como os chilenos, venezuelanos, equatorianos. Então o festival ele tem essa amplitude que envolve toda uma concepção até do Mercosul. Mas não só equipes vindas desses países, mas de outras cidades. Nós tivemos duas equipes na realidade de Curitiba, o qual participaram e conseguiram entregar o seu curta de 3 minutos. Inclusive o melhor filme, se não me engano, foram os nossos irmãos paraguaios que ganharam, né? Teve uma das equipes paraguaias, foi a grande vencedora com um filme bacana, muito bacana, que trabalhava com a ideia de cidade. Então, eles tiveram um roteiro bem amarrado e acabaram vencendo na escolha dos jurados. Parabéns então aos nossos irmãos paraguaios que levaram esse prêmio, né? Teve outra situação bem bacana que eram as oficinas, né? Foram o quê? Foi uma semana de oficina? Não, na realidade foram 2 dias de oficinas. Tá. E tanto é que os oficineiros também, não só brasileiros, mas nós procuramos trabalhar como nós estamos numa região de tríplice fronteira, trabalhar com paraguaios e com argentinos. Então, foi no sábado e no domingo. E oficinas ministradas por argentinos, paraguaios e brasileiros. Você estava comentando antes do programa começar com a gente que os participantes só souberam do tema para largada. Minutos antes, digamos assim. Sim. Por que isso? É justamente a proposta do festival, que as equipes não trabalhem antes dessas 48 horas e que todo mundo parta do mesmo ponto. Então, ano passado nós trabalhamos com 5 temas, esse ano foram 2 temas. Então, às 11h20 da manhã de uma sexta-feira, os 2 temas foram apresentados, as equipes conheceram e aí começaram a rodar. Ou seja, trabalhar com o roteiro, depois fazer a produção e finalizar ainda pelo domingo, no domingo pela manhã. Foram mais de 200 participantes, né? Mais de 200 participantes, 24 equipes. Tiveram muitas dificuldades, será, essas equipes para conseguir produzir? Com toda certeza. Tanto é que teve equipes que não conseguiram entregar o curta no tempo previsto, nessas 48 horas. E algumas equipes também que saíram um pouquinho do regulamento, dos 3 minutos, como nós havíamos previstos. Então eles não participaram, na realidade, da maratona. E o legal é que era um festival, entre aspas, amador, porque eram estudantes, profissionais também que participavam. Sim. Muitas equipes, muitos dos participantes, eles não tinham conhecimento algum no setor do audiovisual, eram estudantes de administração, de relações internacionais, história. Então é uma grande brincadeira. Já estão se preparando para o próximo? Com toda certeza. A edição do ano que vem está sendo reformulada e, claro, sempre agregando novas particularidades. Só para os nossos telespectadores entender um pouquinho melhor, pode contar como funcionou essa maratona, vamos dizer assim? Tinha algumas regras que eles tinham que seguir, como você já comentou, questão de 3 minutos. Pode comentar pra gente um pouquinho como é que foi? Então, a regra é que as equipes elas devem começar o curta a partir dessa largada, ou seja, todas as equipes do mesmo ponto inicial, diríamos. As equipes têm 3 minutos para realizar o seu curta-metragem, não podem passar desses 3 minutos, e sempre, claro, com o enredo ligado ao tema sorteado, não muito distante do que foi proposto, mas também não precisa ser tão amarrado. Esse ano os temas tiveram um tom até poético, então nós acabamos não limitando muito a criatividade dessas equipes. Então fala pra gente qual foi o tema dessa edição dos curtas. Esse ano os 2 temas, um deles é de um dramaturgo russo, Anton Chekhov, do qual nós destacamos
quem pode compreender melhor meus terrores do que você? E o outro tema de um livro chamado Cidades Invisíveis, de Italo Calvino, italiano, e que trabalhava com a questão de cidades imaginárias. Então era toda essa concepção de trabalhar com cidade, com memória, claro, ligado ao centenário da Na avaliação desses trabalhos, vocês cuidavam se eles não fugiam muito da lógica do tema? Sim, sim, porque esse é um dos requisitos do festival, da maratona em si. Os temas foram então sorteados, digamos assim, selecionados, para ligar também a questão do centenário de Foz, correto? Esse último tema, como cidades invisíveis, cidades imaginadas, sim, ele surge justamente nessa questão até de memória mesmo, e ligado ao centenário da cidade. Alexandre, explica pra gente como funcionou esse lance das imagens. Capturar as imagens, eles tinham tudo nas 48 horas, como anteriormente, sem usar banco de imagens, sem nada, não podia? Claro, como meio até de precaução, para que as equipes não utilizassem banco de imagens ou tivessem gravado durante os outros dias antecessores da largada maratona, nós distribuímos na largada uma claquete, onde ela só se tornou pública no dia mesmo, do início mesmo dessa maratona. Então, nessas claquetes, todas as equipes, antes de qualquer tomada de imagem, deveriam utilizar, e tanto é que sim, durante o julgamento não, durante a análise do júri, algumas imagens ficaram um tanto quanto confusas, aí nós ligamos para as equipes e pedimos esse banco que eles fizeram. Mas todas as equipes cumpriram o acordo, o regulamento, então nenhuma na realidade teve a tomada de imagem anteriormente às 48 horas do festival. Para evitar qualquer tipo de situação que pudesse prejudicar os outros também, com toda né? certeza. Porque a brincadeira é essa, é trabalhar nessas 48 horas. Então não tem o porquê também de dar margem para que as pessoas produzam antes ou utilizem já algum banco de imagem. Entendi. Até porque, como você falou, né? O legal é essas 48 horas, a correria de preparar, de pensar em tudo. Então acho que foi bacana, né? Então, Alexandre, obrigado pela tua participação. Aguardamos aí alguns detalhes também da próxima edição. Logo a gente pode conversar novamente sobre isso. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês. Então, pessoal, se vocês gostaram do nosso programa, podem acessar a página do Facebook. Tem lá Papo e Café, facebook.com.br. Pode deixar lá suas dicas, sugestões de entrevistados que você quiser que a gente aborde aqui no programa. Pode colocar lá que a gente vai acessar. Eu me despeço por aqui. Eu também. Até mais, até o próximo programa. Até a próxima. Tchau, tchau. Vamos falar também do festival que movimentou a cidade de Foz do Iguaçu, que foi o Curta Iguaçu. Então, fique aí. Não, pode ir. Não, peraí, eu preciso me defender disso. Ô, Rodrigo!